A história completa da peste de Londres, história chata para dormir. Escureça a sala. Apague a luz que insiste em brilhar no cantinho. Traga a respiração ao peito, devagar, como quem afunda no colchão de uma embarcação que balança sem pressa. Sinta o ar entrar e sair. Ouça o ritmo do seu corpo. Deixe que a minha voz seja apenas mais um som nesta sala, baixa, cadenciada, quase um sussurro à beira de um rio antigo. Imagine-se por um momento calçado com botas encharcadas, caminhando por ruas onde a lama cola e puxa como se quisesse que você ficasse. Imagine Londres em 1664, o inverno estendendo suas alças frias, as pessoas apertando o colarinho e apressando os passos, o ar cheio de fumaça de lareiras e do cheiro mais íntimo das cidades que não tinham canalizações. Traga a respiração para o peito. Traga, outra vez, e permita que a cidade apareça. Londres era então um labirinto de vielas e mercados, uma cidade viva e exasperante, onde casas se empilhavam e sobrados se encostavam como corpos no transporte público. As habitações, muitas vezes, abrigavam famílias inteiras, avós, filhos, sobrinhos, aprendizes, e mesmo assim ainda alugavam cama para conhecidos ou desconhecidos que chegavam em busca de trabalho. As ruas não eram apenas caminhos, eram depósitos abertos. Canais a céu aberto carregavam lixo, águas servidas e a memória de uma população que crescia mais rápido do que qualquer saneamento pudesse acompanhar. Havia ruas que não tinham calçada, somente lama. Havia esgotos que cruzavam quintais e cheiravam nos períodos mais quentes como se a cidade respirasse através de um fundo azedo. Deite, se puder, e imagine o chão sobre as solas. Ouça o som de um carro de madeira passando ao longe, o ranger de rodas molhadas, o tilintar ocasional de um sino de igreja. Repito, traga a respiração para o peito. Deixe que cada expiração sirva como um pequeno afundar no tempo. Antes de qualquer notícia terrível, havia rotinas. Havia mercados onde o peixe era oferecido ainda com areia, barracas cheias de tecidos e vendedores que gritavam preços. Havia padarias que abririam o vapor quente pela manhã, itanuarias e estalagens de teto baixo onde marinheiros contavam novidades vindas do mar. As embarcações atravessavam o Thames numa cadência que ligava Londres ao resto do mundo, ao norte, ao sul, às praias baixas da Europa. O porto era artéria e veia, era o lugar onde os murmúrios do continente chegavam como pequenas ondas, notícias, mercadorias, marinheiros de olhos cansados e, às vezes, doenças que não faziam distinção entre tripulantes e donos de mercadorias. Para compreender o que viria, precisamos olhar para duas coisas ao mesmo tempo: o tecido social da cidade e os pequenos agentes biológicos que se moviam no escuro, entre ratos e roupas. Na época, as explicações dominantes para enfermidades que se espalhavam envolviam miasmas, cheiros ruins, vapores do ar. Traga a respiração para o peito, repito, e você volta para a cena como se estivesse observando por uma fresta. Assim começavam os dias, assim se formavam as pequenas fissuras de um problema que, até então, cabia no cotidiano. Havia também os mecanismos oficiais de registro, os Bills of Mortality, listas semanais que tentavam contabilizar nascimentos e mortes por paróquia, eram de início ferramentas úteis, mas em momentos de crise revelaram-se limitadas. Nem sempre as mortes eram declaradas, nem sempre as causas eram entendidas, e às vezes havia uma tendência a minimizar números por razões econômicas ou políticas. As autoridades tinham interesse em manter o comércio e o semblante de normalidade. Nesse contexto, a notícia de doenças em portos estrangeiros, Amsterdã, por exemplo, que vivia surtos em anos anteriores, chegava por cartas e boatos. Navios vindos das Low Countries, carregados de tecido, sal, cereais e mercadorias variadas, aportavam no Thames e descarregavam não apenas bens, mas também, muito possivelmente, ratos e suas pulgas. O fluxo contínuo de embarcações transformou o rio numa estrada pela qual a peste poderia viajar sem alarde. Imaginar o porto é se colocar entre cordas e barris e lanças de marinharia. Ouça o bater das tábuas no cais, sinta o cheiro de sal e peixe e óleo. Embarcadores discutem inscrições nas notas de frete. Estes homens viam um mundo de carga e descarga e não mediam, ao fincar uma vara numa caixa fechada, a presença de pequenos passageiros de patas rápidas.
A estiva de um navio abrigava tudo aquilo que o dono deixava: roupas, fardos, comida e, precariamente, coleções de animais indesejáveis. Ratos em porões encontravam calor e alimento, pulgas encontravam um campo perfeito. Logo, o que parecia ser um episódio que tocava apenas marinheiros e mercadores começou a tocar a cidade como um todo. As primeiras respostas oficiais foram previsíveis e humanas na sua mistura de zelo e hesitação. O Lord Mayor de Londres, então Sir John Lawrence, e o rei, Charles II, estavam diante de escolhas difíceis. As ordens que vinham da prefeitura eram muitas vezes ambíguas. Havia mandatos para vigiar, para isolar, para lacrar casas onde a doença era detectada. Uma medida que se repetiu e que seria mais tarde tristemente famosa era o procedimento do shutting up, fechar as casas onde houve infectados, calafetar portas e marcar as paredes com uma cruz vermelha pintada e a palavra Lord have mercy upon us. Quando uma residência era posta sob quarentena, os que ali ficavam contavam com entregas de comida autorizadas, mas também com a ausência de contato humano. A cruz era sinal de aviso e de isolamento, e as casas lacradas transformavam-se em prisões involuntárias para quem ainda lutava por ar e calor. As imagens desse processo são pesadas, mesmo quando tratados sem sensacionalismo. Pense em uma rua onde, lentamente, aparecem cruzes vermelhas em frente a portas e, ao lado, um papel pregado que indica que a ordem veio das autoridades. As pessoas que podiam tentavam negociar para não ser lacradas. Outras, sem recursos, eram deixadas à própria sorte. Havia a esperança, algumas vezes genuína, às vezes formal, de que fechar uma casa impediria a saída do agente patogênico. Mas vivemos num mundo onde as pequenas pulgas não respeitam lápides nem portas bem vedadas quando têm vetores oportunos. E a nociva simplicidade da cadeia de transmissão fazia com que a cidade inteira se tornasse um terreno suscetível. No imaginário coletivo, medidas como queimar fogueiras nas ruas e aplicar vinagre em moedas circulantes pareciam atos de proteção. Bonfires foram ordenados em praças e beiras de rua. Pessoas queimavam ervas, incensos e roupas na crença de purificar o ar. Havia ainda a matança de animais tidos como impuros. Gatos e cães foram mortos em número considerável, numa reação que, embora compreensível no calor do medo, teve consequências inesperadas. A redução de predadores naturais facilitou o aumento de populações de roedores. Em termos práticos, matar gatos não fez nada para deter pulgas. Ao contrário, pode ter ajudado os ratos a prosperarem em cantos antes menos habitáveis. Uma outra figura que começava a se destacar e que aparece com frequência nos relatos era a do Searcher. Esses eram homens e mulheres, muitas vezes de classes humildes, contratados pela cidade para inspecionar as casas e atestar causa das mortes. Não eram médicos no sentido moderno da palavra. Muitas vezes, as séries de inspeção se baseavam em sinais visíveis, inchaços, febre, manchas ou a mera contradição entre a causa declarada e a situação observada. As Searchers trabalhavam sob risco e, de certa forma, tornaram-se espectadores da tragédia, acompanhando carrinhos que passavam pelas ruas com lençóis embrulhando habilidades humanas. Bring out your dead, a frase usada por narradores posteriores para evocar a imagem das carroças, ecoa no nosso ouvido como um mantra triste. Escutá-la traduz-se em ver a logística da morte colocar-se em movimento. Filas de carroças, coletores, grave diggers, valas que cresceram nos arredores. Enquanto tudo isso se movia, a vida cotidiana tentava persistir. Mercados continuavam, mercados precisavam continuar. Mercadores tentavam equilibrar lucro e risco. Algumas profissões desapareceram por um tempo. Barbeiros que também realizavam procedimentos médicos, por exemplo, reduziram seus afazeres. Outros, como moleiros e padeiros, permaneceram essenciais. E em meio a esse ir e vir, havia testemunhos que tratavam do medo com prosa quase banal. Cartas, diários, pequenas anotações que nos mostram pessoas comprando lenha, ajustando bilhetes nas portas, pedindo que alguém leve a comida para a casa lacrada. Pepys, que anotava as mudanças na cidade, descreve, em suas entradas, o som dos sinos e a presença crescente do vazio em algumas áreas. A mesma sensação que muita gente começou a sentir, que a cidade, de repente, ocupava-se com menos humanidade visível. Há ainda outro ponto a considerar quando pensamos na disseminação: a economia.
Riqueza e pobreza influenciavam diretamente quem podia fugir e quem ficava. A camada proto-burguesa e os nobres geralmente podiam deslocar-se para propriedades no interior. Muitos servos, aprendizes e trabalhadores urbanos não tinham meios e permaneciam. Essa desigualdade tornou a carga da doença mais pesada nos bairros pobres. Ao mesmo tempo, a fuga dos ricos alterava a dinâmica do comércio e dos serviços, muitas vezes deixando para trás mercados destruídos e ruas com poucos olhos de vigilância. A migração temporária da população abastada também teve um efeito sobre os números oficiais. Se os ricos escapavam, suas mortes ocorridas fora da cidade não apareceriam necessariamente nos registros locais, abrindo espaço para subnotificações que complicam as estimativas posteriores. Recuemos por um momento e permita-se novamente respirar fundo. Traga a respiração para o peito. Sinta como, ao imaginar essas cenas, o seu corpo desacelera um pouco mais. Há um certo tipo de cansaço que aparece com a repetição de pequenas tarefas em meio à crise. Limpar um quarto, vedar uma janela, levar uma bandeja de sopa até uma casa lacrada e recuar. A rotina da morte, o que quero chamar de normalização de pequenas cerimônias, começa a se instalar. Não por indiferença, mas por tentativa de lidar com uma perda que se tornou frequente demais. Em vez de alarmes contínuos, as pessoas buscaram ritual. Em vez de desespero permanente, buscaram um modo de sobreviver dia a dia. No entanto, e este é um ponto que merece ênfase serena, os mecanismos médicos da época eram limitados. Médicos notáveis como Nathaniel Hodges e Thomas Wharton permaneceram em cidades afetadas, escrevendo e praticando com o conhecimento disponível. Eles tentaram observar, anotar e aplicar tratamentos que agora sabemos serem ineficazes: sangrias, emplastros, receitas com ervas. Havia também os charlatões, os vendedores de panaceias milagrosas e os remédios que prometiam mais do que podiam cumprir. O corpo médico da cidade trabalhou dentro das fronteiras do saber do século XVII. Teoria humoral, cuidados paliativos, isolamento quando possível. Muitos dos tratamentos não atacavam a causa biológica, porque a causa biológica ainda não era compreendida nessa totalidade. E assim, o alívio real das infecções permanecia incerto. Enquanto isso, a cidade continuava a ser atravessada por sombras pequenas, gatos mortos nas calçadas, carrinhos de madeira levando sacos sem identificação, sinos de igrejas que marcavam funerais múltiplos. Havia também atos de coragem silenciosa. Pessoas que ficavam, que cuidavam, que varriam as ruas nas primeiras horas da manhã, que retornavam para recolher roupas de casas lacradas, que cavavam valas comuns com a pouca proteção que tinham. Heroísmo discreto, quase sempre não reconhecido, mantinha um fio de humanidade onde as estatísticas se tornavam em apenas números brutos. E então, ao fim desta fase inicial, as vozes começaram a se tornar mais numerosas. As entradas nos Bills of Mortality passaram de algumas dezenas para centenas, e a sensação coletiva mudou de inquietação para urgência contida. A cidade parecia, a intervalos, piscar como quem desperta e percebe que algo grande está acontecendo. Em seu íntimo, havia quem negasse. Negação sempre existe diante do desastre, é um mecanismo para não desmoronar. Mas também havia quem, com presteza, tentava organizar rotas de entrega de mantimentos e quem procurava formas práticas de reduzir o risco. As igrejas, que por vezes ofereciam consolo, também se esforçavam para regular liturgias e distribuição de comunhão de modo a evitar contato próximo. Agora, respire fundo comigo mais uma vez. Traga a respiração para o peito. Sinta o ar entrando, saindo. O que descrevo é apenas o início de uma narrativa que se alonga por meses de transformação. O próximo passo, que começará a ganhar força, é a aceleração dos números e a resposta pública mais organizada. As medidas que seriam conhecidas por lacrar casas com cruzes, por os watchmen patrulharem ruas, por o comércio tentar ajustar-se a uma nova normalidade. Haverá pressões econômicas e uma cidade inteira será posta à prova. Seu senso de responsabilidade cívica, suas estruturas administrativas, suas crenças. Algumas medidas serão sensatas, outras serão hipóteses erradas aplicadas com sinceridade.
Em breve, as carroças ficarão mais cheias, as valas mais fundas e o calor do verão fará com que as pulgas trabalhem com mais vigor. Faremos uma pausa breve, quase um suspiro. Lembre-se, traga a respiração para o peito. Ainda há muito a ser contado sobre como a peste atravessou as paróquias, sobre quem enviou dinheiro, quem desapareceu e quem permaneceu, sobre o papel de figuras como o Lord Mayor e de homens e mulheres anônimos que entregavam alimentos para famílias lacradas. Vamos continuar, devagar, observando cada detalhe com calma, porque na medida em que o calor aumenta, também cresce a intensidade daquilo que a cidade não consegue mais esconder. Seja bem-vindo de novo. Se já gostou deste tipo de história calma, curta e inscreva-se, e então volte a se acomodar. Traga a respiração para o peito mais uma vez. Traga e permita que a narrativa prossiga, lenta, como se estivéssemos caminhando por um corredor de casas adormecidos, passando pela porta de cada paróquia, escutando um sussurro diferente em cada um dos quartos. À medida que a primavera deu lugar ao verão de 1665, Londres deixou de ser apenas um lugar com mortes esparsas, para se tornar um espaço governado por estatísticas que aumentavam semana após semana. Os Bills of Mortality, que haviam servido durante anos como um termômetro administrativo, começaram a registrar números que mesmo os mais acostumados com tragédias não sabiam como equiparar. O ar ficou pesado, não só pelo calor, mas pela sensação de que algo invisível estava atravessando a cidade como um vento que não leva folhas, mas leva humanos. Houve semanas em que os enterros se contaram por milhares. Em um dos picos do verão, as listas administrativas registraram mais de 7.000 mortes em uma só semana, um número que, mesmo hoje, nos causa uma espécie de tédio angustiado quando repetido em silêncio. Imagine-se agora junto a uma rua estreita. As janelas estão fechadas, alguém prendeu um lenço molhado na soleira. O som de rodas distantes se aproxima. É uma carroça, empurrada por homens de expressão cansada, coberta por uma lona. É possível ouvir como eco distante o chamado que narradores posteriores traduziriam para "traga para fora os mortos", mas aqui deixo a frase macia, em português, como se fosse um cântico que o próprio tempo aprendeu a entoar nas manhãs onde se abriam valas novas. Os collectors, homens pagos para coletar os corpos, movem-se de paróquia em paróquia, fazendo o seu trabalho sob olhares que não conseguem mais chorar. Os que eram designados searchers, pessoas que atestavam a causa das mortes, entravam nas casas com mãos calejadas e olhos secos. Não havia luxo nessas inspeções. Um gesto, uma marca negra sob a pele, um inchaço e uma anotação feita à caneta sobre pergaminho. Eram, na prática, testemunhas que assinavam o fim de uma vida naquele bairro. Muitos eram mulheres idosas que, por terem pouca esperança de ganho, aceitaram a tarefa. Houve histórias de fraude, famílias que tentavam subornar para que a morte fosse registrada como menos assustadora, para evitar a marca da quarentena. Houve também quem ficasse incapaz de cumprir, porque ver o rosto de alguém que se foi tantas vezes era mais do que humanos podiam suportar. Samuel Pepys, em suas entradas, descreve com um misto de atenção civil e espanto as mudanças na cidade. Ele anota sinos que nunca cessam de badalar, mercados que sofrem interrupções e a sensação de que cada esquina agora guarda uma história que pode terminar com uma porta lacrada. Pepys é, para nós, uma janela íntima. Ele conta decisões cotidianas, mandar a mulher para longe, lacrar cofres, procurar suprimentos, que soam ao mesmo tempo práticas e desesperadas. Suas palavras nos lembram que, mesmo em meio ao caos, as pequenas escolhas pessoais ainda mantinham um fio de intimidade humana. Uma tigela de sopa deixada na soleira, uma nota amarrada na porta, um pedaço de tecido para sinalizar que ali havia alguém em necessidade. A cidade, porém, precisava de medidas públicas. Sir John Lawrence, como Lord Mayor, e os oficiais do município tentaram equilibrar duas coisas contraditórias: preservar a vida e evitar que a economia simplesmente parasse. As ordens oficiais se multiplicavam: quarentenas rígidas, vedação de casas, patrulhas noturnas e a recriação de rotas para que carruagens pudessem levar mantimentos sem risco de contágio. Muito desse esforço passou por decisões que hoje nos soam familiares: isolar, monitorar e limitar aglomerações.
Mas, como sempre em situações de pânico, algumas ações foram imprecisas. A matança de animais domésticos, em especial de gatos, foi uma reação prática, quase instintiva. As pessoas acreditavam, com base em tradições e medos antigos, que animais de casa poderiam ser portadores. Então, mataram gatos e cães em número considerável. Ironia amarga: os gatos eram predadores naturais dos roedores. Ao matar gatos em excesso sem entender a cadeia ecológica, muitos bairros se tornaram mais convidativos para ratos, que, por sua vez, facilitavam a vida das pulgas e, portanto, a disseminação da Yersinia pestis. As pulgas, pequenas e invisíveis, continuavam seu trabalho indiferente. É preciso recordar isso com serena precisão. A bactéria só se espalha quando encontra um vetor eficaz, e as pulgas em porões úmidos e fardos antigos eram este vetor. Fale-se disso em voz baixa. Xenopsila cheopes, o nome que a ciência atribui a uma das pulgas mais associadas aos surtos históricos, e ratus ratus, o rato preto, sempre presente em armazéns e navios. Lembre-se que no século XVII, a maioria das pessoas não sabia dessas conexões. As explicações dominantes continuavam ancoradas no miasma, na ideia de que o ar impuro precisava ser limpo por aromas fortes, vinagre, pomadas, queima de ervas. Assim, muitos passavam por suas rotinas aplicando vinagre em moedas, esfregando pomadas perfumadas no peito e carregando pomanders cheios de ervas aromáticas como se fossem talismãs. E enquanto isso, a economia pressionava. Padeiros e molheiros tiveram de continuar trabalhando para alimentar a cidade. Muitas vezes, quem trabalhou foi forçado por necessidade e não por coragem. Certas corporações e guildas organizaram entregas, enquanto outras profissões sofreram escassez. Lembrar disso é lembrar que a peste não foi apenas uma tragédia de contágio, mas também uma crise que tocou o tecido social. Contratos não cumpridos, aprendizes sem mestres, lojas fechadas e rendas interrompidas. A cidade parecia, por vezes, uma máquina que continuava a se mover por inércia e conservação. No calor do verão, as valas comuns se tornaram mais frequentes. Em locais nos arredores e em terrenos baldios, sulcos foram abertos para receber corpos em série. Gravadores e coveiros trabalhavam até a exaustão. A escavadeira improvisada era um homem com uma pá. Alguns lotes receberam centenas de corpos. As valas não eram marcadas com os nomes de todos. Muitas simplesmente receberam um marco simples, uma pedra posta à beira do fosso, e o chão foi fechado com uma camada de terra. Essas imagens são pesadas, mas devem ser contadas sem exagero. A morte foi chamada para o repouso coletivo, e a cidade aprendeu a juntar o luto de forma quase industrial. Havia, claro, a burocracia tentando adaptar-se. Os Bills of Mortality, antes úteis para monitorar tendências, começaram a mostrar limites. Subnotificações eram prováveis, porque nem todos os mortos eram declarados. Há quem tenha sido enterrado sem registro, e há quem tenha morrido fora da paróquia. Ao mesmo tempo, houve tentativas de melhorar as estatísticas. Mais searchers, registros mais detalhados e uma pressão por vigilância. Mesmo assim, as cifras oficiais que hoje citamos como 68.596 mortes em Londres precisam ser lidas com cautela. Historiadores levantam estimativas conservadoras que sugerem que o número real pode ter sido significativamente maior, talvez ultrapassando os 100.000 quando se consideram subregistros e mortes em áreas periféricas. Digo isso de forma serena e com precisão. Números são apenas uma maneira de medir o que, de outra forma, se expressa em casas lacradas e em mesas vazias. E no meio desse panorama, surgiram homens que fizeram escolhas distintas. O Lord Mayor, alguns médicos e a equipe necessária para manter a cidade funcionando, carregadores de água, servidores de forno, mensageiros, permaneceram. Havia também casos de corrupção, contratos para entregadores que não cumpriam, exageros em contas de fornecimento de mantimentos e comerciantes que manipulavam preços. Mas esses fatos não são o centro da história, são uma camada que mistura interesse, medo e sobrevivência. Importante notar é que, ao lado de episódios menos nobres, existiram atos de solidariedade, vizinhos trocando mantimentos, jovens que arriscavam sua saúde para cuidar dos enfermos, religiosos que organizavam redes de ajuda e aqueles poucos médicos que optaram por ficar. Entre os médicos, Nathaniel Rogers é um dos nomes que sobressaem por relatórios e testemunhos.
Rhodes permaneceu e documentou sintomas, progressões e tentativas de tratamento. Seus relatos, assim como os de outros médicos da época, são valiosos porque mostram empenho analítico, observar, anotar e tentar extrair padrões, mesmo com teorias limitadas. Eles aplicaram conhecimentos que hoje consideramos ineficazes, sangrias, dietas, emplastros, massagens. Mas essas tentativas, ainda que erradas do ponto de vista bacteriológico moderno, representavam buscas reais por soluções no quadro do saber disponível. É importante, sempre, reconhecer esse esforço sem confundir intenção com eficácia. Paralelamente, as ruas tornaram-se terreno fértil para a superstição. Pregadores e profetas atribuíram ao pecado, à imoralidade ou a gestos individuais a causa do flagelo. Sermões inflamados evocavam arrependimento e transformação pessoal. Outros, mais céticos ou mais pragmáticos, buscaram conselhos médicos. E uma classe de charlatães ganhou pão vendendo pomadas e poções que prometiam proteção. As preces públicas e privadas proliferaram, missas foram adaptadas, com menos contato entre fiéis, e muitos procuraram consolo em práticas espirituais. Algumas comunidades optaram por isolamento total da cidade, outras por ritos que misturavam conforto com medo. A intensidade do surto teve um ápice que se sentiu não só nas estatísticas, mas no corpo social. Mercados com menos frequentadores, tavernas quase vazias e ruas onde o barulho das vozes humanas diminuiu sensivelmente. Havia também quem escolhesse a fuga, e há que se entender isso sem julgamento simplista. A fuga era, muitas vezes, a única estratégia viável para quem possuía recursos. A aristocracia e a burguesia se mudaram em massa para casas de campo. Enquanto isso, os pobres, dependentes da cidade para trabalho e alimentação, permaneceram e sangraram as estatísticas de forma cumulativa. A pandemia, portanto, deixou um mapa desigual. Alguns bairros ficaram desabitados, outros sobrecarregados. Chegamos então a uma outra figura do imaginário coletivo, o carro da morte. É uma imagem que aparece retorcida, vezes em obras literárias posteriores, mas que tem base nas práticas da época. Uma carroça vinha, recolhia o que podia e seguia. Os registros descrevem as filas das carroças pelos bairros. É aí que percebemos como a morte se organizou logisticamente. Horários de coleta, rotas definidas, lugares de sepultamento. A cidade administrou o luto como se organizasse um serviço público, por mais desconfortável que essa ideia possa parecer. Havia planos improvisados para enterrar a massa, e havia menções a pandemias prévias que tentavam servir de guia, mas a escala de 1665 ultrapassou qualquer previsão recente. Em setembro, quando o calor ainda persistia, as cifras chegaram ao ápice. A semana de maior número de óbitos é a que mais ecoa nos documentos, mais de 7.000 mortes registradas. Foi um momento de pânico contido, não uma loucura coletiva, mas uma constatação de que o mecanismo da vida urbana estava profundamente afetado. Não é exagero dizer que as ruas pareciam exauridas, que o som do passo apressado foi substituído pelo som de rodas e pás. É neste ponto que a cidade testou seus limites administrativos. Onde faltavam homens para cavar, contratavam-se outros. Onde faltavam mantimentos, improvisavam-se rotas de entrega. Havia quem resistisse, quem colaborasse e quem simplesmente abandonava a cidade. Mas, como em muitos eventos biológicos, a maré começou a virar. O declínio não foi súbito nem obediente a teorias morais ou conspirações. Foi em grande medida resultado de processos naturais que alteraram a dinâmica entre hospedeiro, vetor e ambiente. Com a chegada do outono e do inverno de 1665-1666, fatores climáticos passaram a influenciar a população de pulgas e ratos. Pulgas têm ciclos de atividade que dependem em parte de temperatura e umidade. Com o frio, a sua capacidade de sobrevivência e de transmitir eficazmente a bactéria diminui. Além disso, a cidade foi sendo menos propícia à circulação descontrolada. Portas lacradas, menos comércio, menos viagens. Essas mudanças ambientais e sociais criaram uma redução gradual nos novos casos. É importante dizer isso com calma. Não havia, então, um único fator milagroso que acabou com a peste. Não foi um decreto, nem um único gesto heróico.
Houve sim uma conjunção de influências, o clima, a diminuição dos vetores, a mudança de hábitos, que juntos trouxeram o número de infecções para baixo. A narrativa que atribui ao grande incêndio de 1666 o papel exclusivo de curador é um mito sedutor, mas impreciso. O grande incêndio, que viria no ano seguinte, certamente teve impacto sobre a cidade física e sobre certas populações de insetos e roedores. No entanto, a maior parte do declínio nas taxas de mortalidade já estava em curso antes do incêndio se alastrar. Falemos então da sequência imediata que se tornou para a posteridade confundida com a solução, o grande incêndio de Londres em setembro de 1666. Começou numa padaria em Pudding Lane, propriedade de Thomas Fariner. Uma chama pequena, a incapacidade de conter o fogo inicial, a madeira seca das estruturas e o vento favoreceram uma propagação rápida. A noite se encheu de labaredas. O fogo pulou de telhado em telhado, transformando ruas inteiras em linhas de brasas. Casas de madeira, construídas juntas e próximas, serviram de lenha ao avanço. Charles II e o Duque de York teriam se envolvido nas tentativas de conter o desastre. Há relatos de ordens para derrubar casas e abrir ruas como forma de criar quebra-fogueiras, uma técnica que só se tornou efetiva de forma tardia. Vento e clima explicaram muito do curso do incêndio. Alguns bairros foram consumidos, outros foram poupados. Em poucas noites, uma vasta parte da cidade foi reduzida a cinzas. A confusão, as perdas de bens, a fuga de moradores, tudo isso está documentado com detalhes. Mas é essencial separar cronologias. A peste havia diminuído consideravelmente nos meses que antecederam o incêndio. Logo, afirmar que o fogo curou a peste é esquecer o papel do frio, da biologia das pulgas e de um processo que já estava em andamento. O incêndio, por sua vez, teve consequências urbanísticas e sociais profundas, destruiu habitações, queimou documentos e libertou o espaço para planos de reconstrução. A reconstrução veio então como um esforço que misturava ambição, projetos arquitetônicos e problemas de propriedade. Houve propostas ambiciosas para redesenhar a cidade, com ruas mais largas, edifícios em pedra e tijolo e sistemas que evitassem a aglomeração extremada de casas de madeira. Figuras como Christopher Wren e Robert Hooke, que, em registros posteriores e projetos, apresentaram ideias para um novo layout urbano, contribuíram com visões que conflitaram, por vezes, com os direitos de propriedade. John Evelyn também deixou sua marca no debate sobre planejamento urbano. Ainda assim, as pressões imediatas de propriedade e custo fizeram com que muitas ruas fossem reconstruídas de maneira semelhante às anteriores, apenas com o uso mais extensivo de tijolo e pedra. A Rebuild Act tentou ordenar esse processo. Regras sobre largura de ruas, sobre material de construção e sobre reconstrução em geral foram propostas e aplicadas. O monumento, erguido perto de Pudding Lane por Wren e Hooke, tornou-se uma lembrança vertical do evento, uma coluna que marca em pedra a memória do fogo e sua presença continuada no imaginário da cidade. A longo prazo, alguns legados práticos da peste e do incêndio foram sentidos de forma clara. A cidade passou a valorizar mais o uso de materiais menos inflamáveis. O planejamento urbano recebeu atenção renovada e, gradualmente, ideias sobre saúde pública foram incorporadas em legislações. Não se tratou de uma mudança instantânea, mas de um deslocamento que, ao longo de décadas, moldaria uma Londres diferente. A prática de registrar mortes e causas também continuou a evoluir, com maiores esforços para contabilizar e entender as causas públicas de doenças. No entanto, é preciso sempre voltar ao tema da memória. A peste deixou marcas que não eram só físicas. Famílias foram reduzidas, bairros perderam gerações, memórias foram enterradas sob camadas de terra. Daniel Defoe, escrevendo décadas depois, recolheu narrativas que misturavam observações de arquivo e reconstrução literária. Seus relatos ajudaram a formar a imagem do carro dos mortos nas mentes posteriores e a fixar uma ideia coletiva do que fora a cidade naquele tempo. Defoe, Pepys, Hodges e outros contribuíram, cada um à sua maneira, para que tivéssemos hoje um mosaico de testemunhos que permitam compor uma visão relativamente completa do que aconteceu. Ainda assim, a história da peste é também a história da resiliência, de mercados que reabriram, de pessoas que retornaram às ruas, de negócios que tentaram renascer a partir das cinzas.
A população que restou no centro urbano reconstruiu seus afazeres. As comunidades que tinham sido dilaceradas tentaram costurar uma nova rotina. Havia, claro, perdas irreversíveis, mas havia também gestos de continuidade. Uma padaria que reabriu as portas, um mercado que voltou a transbordar peixes, uma igreja que recebeu de novo a congregação. Essas cenas pequenas, repetidas em milhares de pontos pela cidade, foram o alicerce da recuperação. Em termos demográficos, os cálculos variaram. O número oficial, 68.596 mortos registrados em Londres, precisa ser contextualizado diante do subregistro e da mobilidade da população. Estimativas conservadoras, que levam em conta mortes fora das listagens locais e subnotificações, sugerem que a cifra real pode ter sido superior a 100 mil. A queda percentual da população depende de como se define o perímetro de Londres e que dados são considerados. Há aproximações que falam de quedas entre 15% e 20% em certas áreas urbanas. O que importa de modo sereno é que a cidade nunca mais foi exatamente a mesma. Os espaços sociais mudaram, a economia ajustou-se e as memórias coletivas passaram a incluir a lembrança, por vezes amortecida, por vezes viva, daqueles meses indeléveis. Voltando ao tom íntimo, traga a respiração ao peito. Sinta o sopro frio que atravessa as vielas da história. A cidade, afinal, aprendeu à custa de seus mortos. Aprendeu sobre construção, sobre vigilância sanitária e sobre a fragilidade das estruturas que mantêm a vida cotidiana. A memória coletiva, construída por diários, por relatos e por documentos oficiais, transformou-se numa espécie de mapa que nos permite hoje caminhar por ruas modernas e imaginar as sombras do passado. Há episódios humanos que merecem ser lembrados sem desejo de exaltação nem de recriminação. Havia entre os que ficaram gente que arriscou a própria vida para servir. Enfermeiros informais, serviçais, donos de tavernas que deixaram água, coveiros que trabalharam até a exaustão, clérigos que confortaram famílias com palavras e sacramentos. Ao mesmo tempo, manifestações desagradáveis, saques, decisões egoístas também aconteceram. Devemos entender ambos os lados com compaixão e contextualização. Fome, medo e desespero explicam muitas decisões humanas sem que isso as desculpe completamente. Com o avanço do inverno, a frequência de novos casos diminuiu. As portas lacradas foram eventualmente reabertas. As famílias que haviam conseguido fugir começaram a retornar. Os mercados, de pouco em pouco, ganharam movimento. A vida recuperou certa cadência. A cidade respirou diferente, talvez mais cautelosa, talvez mais atenta às suas falhas. Por muitos anos depois, novas medidas sanitárias foram pensadas e implementadas de forma gradual. A experiência de 1665-1666 entrou para a tradição de saúde pública inglesa como um aviso e como uma fonte de práticas. Antes de terminar, permita-me uma pausa breve. Traga a respiração para o peito. Repita. Sinta como o corpo se acomoda novamente. Visualize agora Londres alguns anos depois. Ruas com novas fachadas de tijolo, chaminés soltando fumaça em dias frios, pessoas andando apressadas com casacos e cachecóis, mercados cheios novamente. O monumento se ergue, discreto e solene, como um marcador de um momento em que a cidade conheceu sua condição mais vulnerável. As lições permaneceram. Materiais mais resistentes, ruas que respiram um pouco mais, uma administração pública que aprendeu o custo do descuido. E o que fica do ponto de vista humano? Fica a história de muitos nomes que não chegaram aos registros oficiais. Ficam cartas e diários de alguns, ficam pedras enterradas em valas comuns. Ficam também histórias de resistência, de solidariedade, de pequenos gestos que, em conjunto, constituem a salvação cotidiana. A peste de Londres foi um evento trágico, mas também um ponto de inflexão. Mostrou limites, expôs falhas e, no espaço deixado, forçou mudanças. Agora, num tom cada vez mais sereno, encerro esta narrativa com imagens suaves. Imagine a cidade respirando novamente. O Têmis brilhando ao sol, barquinhos deslizando, crianças correndo por ruas menos estreitas, uma mulher colocando roupa para secar ao vento.
Ouça os sinos que, com uma cadência menos frenética, voltam a marcar horas de trabalho e de descanso. E enquanto a cidade retoma seus passos, traga a respiração para o peito pela última vez. Sinta o ar entrando e saindo, lento, constante, como as marés que banham o rio que sempre atravessou Londres. Se estiver ouvindo isto em algum lugar confortável, deixe nos comentários onde você está agora e qual parte desta história mais lhe tocou. Inscreva-se para ouvir mais dessas narrativas calmas, se desejar. E por fim, repita comigo em silêncio estas palavras de repouso. Não há mais nada a contar esta noite, apenas descanso. Traga a respiração para o peito, deixe-a ir, durma.